pessoal, eu sou a professora Carol e estamos aqui para mais um episódio do programa Educação na TV. No episódio de hoje traremos aprendizagens muito divertidas. No quadro Aprendendo Mais, iremos mergulhar no mundo das poesias concretas e vamos finalizar o nosso episódio com o quadro Fazendo Arte. Agora eu tenho um convite muito especial para te fazer. Vamos lá para a sala de leitura que tem uma poesia deliciosa para lermos juntos. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo, ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde, botando chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos." A ilustração desse poema e de todo o livro onde ele foi publicado foi feito por um grupo chamado Matizes Dumont. Esse grupo é de uma cidade chamada Pirapora, em Minas Gerais, e compensa muito conhecer a fundo o trabalho desse grupo. Pesquisem. O autor desse poema é Manuel de Barros. Manuel de Barros nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, mas passou sua infância no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. E dessa infância, em meio à natureza e à simplicidade, trouxe inspirações para seus poemas. Manuel de Barros também se dedicou a retratar e refletir sobre o universo infantil, como no poema que nós acabamos de ler. O poema que acabamos de ler foi publicado no livro Exercícios de Ser Criança, no ano de 1999. Mas você pode encontrar esse poema de Manuel de Barros e muitos outros na internet. E é esse o meu desafio para você hoje. Dedique um pouquinho do seu tempo a pesquisas literárias, pesquise poemas, leia poemas. Tenho certeza que a sua vida vai ficar muito mais florida e divertida. Até a próxima e se cuidem! Olá, crianças, eu sou o professor Adriano e nós vamos muita coisa hoje para aprender. Na aula passada, nós trabalhamos sobre mitos e lendas. E você sabia que muitas dessas histórias antigamente eram contadas em versos? Ou seja, poema. E é sobre a narrativa poesia que nós vamos começar a conversar hoje. Poesia concreta é um tipo de poesia que não tem os tradicionais versos. E por isso, trabalha todo o esquema gráfico, unindo imagem, palavra, som, numa brincadeira lúdica e divertida que faz a poesia ser muito mais interessante. Bom, você deve estar se perguntando, como é que é feita essa poesia? Essa poesia une símbolos, fazendo com que a linguagem falada, a linguagem verbal e a linguagem não verbal se unam, fazendo assim que o poema não perca o sentido poético. Quer exemplos? Bom, vamos daqui a pouquinho. Tem mais uma coisinha sobre a poesia concreta. Você já imaginou um poema que se movimenta? Pois é. Você verá
que os poetas conseguem fazer com que a forma que constrói e outras macetes, como a tecnologia, criar movimentos no poema. Mas daqui a pouquinho você vê isso. Para você, poesia tem que ter rimas, estrofes, versos? Nem sempre é assim. Se você olhar aqui esse cenário, você verá poesias que eu trouxe para vocês em cartazes, como este e este, e poemas visuais como estes. Se lembra que eu falei dos poemas em movimento e recursos digitais? Olha para a TV. O que vocês pensaram quando viram isso? O que vocês sentiram? Percebe a diferença dos poemas que a gente está acostumado? E esse tipo de poesia pode ser feita recheada de críticas, sugestões e mensagens. Isso revolucionou tanto a arquitetura quanto a música, pintura e diversos outros setores da nossa cultura, da nossa arte. Porque ela é muito fácil de ser vista e entendida. Uma primeira olhada, uma primeira lida. Quer saber um pouquinho mais? Pois é, né? Agora vocês vão continuar com a professora Jéssica. Eu fico por aqui. Tchau. Olá, crianças! Agora vamos dar continuidade à aula sobre poema concreto, fazendo uma análise do poema Pluvial, Fluvial, de Augusto de Campos. Vocês já devem ter observado que o poema concreto não segue todas aquelas regras dos poemas clássicos. Por exemplo, ele não precisa necessariamente ter versos, ter estrofes. E quando a gente olha para ele, a gente não tem um lugar exato de onde começar essa leitura. Nós fazemos uma leitura global, como se estivéssemos observando um quadro e depois nós vamos observando melhor cada espaço. Nesse poema aqui, por exemplo, a gente nem conseguiria começar como num poema clássico, pois a primeira letra do poema está lá no fim da linha e não do lado esquerdo, como o que a gente sempre vê. Uma outra coisa curiosa é que, observem a palavra pluvial. Ela não está escrita deitada na horizontal numa linha, mas ela está em pé. E se eu te falasse que esse poema trata de chuva e rio, só batendo o olho e vendo o formato, você acreditaria? Essa é uma coisa muito interessante para a gente pensar, porque nem todo poema concreto tem a forma explícita do conteúdo. Esse aqui ele fala de chuva e rio, mas ele não tem uma nuvem e as gotinhas caindo no rio. O que ele tem são duas palavras com a sonoridade muito parecidas que formam um desenho geométrico. Vamos analisar um pouco mais o sentido desse poema. Olha só. Aqui nós temos a palavra pluvial e ela vai começando, na segunda vez que ela aparece, ela começa na linha de baixo. É como se ela fosse caindo. Pluvial significa água da chuva. Então, mesmo sem apresentar um formato explícito da chuva, aqui essa palavra representa a chuva. Então a chuva vai caindo aqui, ó.
pluvial, pluvial, pluvial. E, de repente, nós começamos a observar que outra palavra vai surgindo, mas dessa vez na horizontal. A palavra fluvial, que significa rio. Vocês se lembram daquela charadinha? O que é o que é? Cai de pé e corre deitada? É exatamente isso que temos aqui. A chuva vai caindo na vertical e se transformando no rio, que está na horizontal. Ele vai fluindo na horizontal. Interessante, né? Se nós ficássemos aqui observando outros detalhes, com certeza chegaríamos também a outras interpretações. Porque é assim que funciona a interpretação de um poema. A gente sempre vai relacionando com os nossos conhecimentos prévios, com a nossa experiência de vida e com toda a leitura, toda a bagagem de leitura que nós já trazemos. Então, eu recomendo que vocês leiam bastante poemas concretos e treinem o olhar para a observação. E assim vocês vão se divertir muito e também aprender cada vez mais a ter interpretação textual. Agora, vocês vão conhecer outros poemas concretos e outros autores do gênero com a professora Beatriz. Foi muito legal estar com vocês e até a próxima! Olá, pessoal! Agora que vocês já puderam aprender o que é a poesia concreta, nós iremos conhecer algumas referências de autores e de suas obras. Temos aqui o poema Desumano, do autor Augusto de Campos, que foi um dos principais autores brasileiros da poesia concreta. Vocês percebem alguma semelhança entre o sobrenome deste autor e do anterior? Eles têm o mesmo sobrenome, pois eles são irmãos. O Haroldo de Campos, que também é um autor da poesia concreta brasileira, participou do Clube de Poesia, que era um grupo empenhado em fazer o Brasil voltar às formas clássicas de poesia. Mas, devido ao conservadorismo deste grupo, ele resolveu romper e iniciar um novo projeto. O Augusto e o Haroldo de Campos, juntamente com o Décio Pinhatari, formaram o grupo Noi Grandes, que deu início ao movimento de poesia concreta no Brasil. Não podemos deixar de citar também o grande autor brasileiro Arnaldo Antunes, que criou este poema Átomo Divisível. O Arnaldo Antunes foi um dos principais fundadores de uma banda de rock muito famosa nos anos 80, os Titãs. Paulo Leminski também foi um autor muito importante da poesia concreta brasileira. Este poema, Meteresmofo, remete à metamorfose. Ele mistura essa palavra linha após linha, justamente mostrando o significado da palavra metamorfose, que é a mudança. Vazio Agudo também é outra obra do autor Paulo Leminski. Vazio agudo, ando meio cheio de tudo. Essa outra obra do Paulo Leminski, Vazio Agudo, ele usa uma antítese, ou seja, ideias contrárias para demonstrar um sentimento. Hoje nós podemos conhecer a riqueza da poesia, utilizando recursos bem diferentes e tornando este tipo de texto super divertido. Uma poesia pode ser escrita com a musicalidade da rima, em versos e estrofes, mas o que ficou bastante evidente hoje é que nós podemos relacionar palavra com imagem para transmitir a mensagem desejada. E agora é com você. Eu te desafio a criar o seu próprio poema concreto. Para isso, você pode se inspirar nas obras que nós trouxemos aqui hoje. Você pode expressar um pensamento ou um sentimento e dar forma para eles. Uma dica é observar os movimentos da natureza. Você pode pensar na chuva ou no vento e transmitir as palavras como se elas fossem uma leve garoa ou uma forte tempestade. A regra é soltar a imaginação. Pense em uma música que você gosta e transforme algum trecho dela para que ela fique ainda mais especial. Ou então, homenageie alguém da sua família. São inúmeras as possibilidades que vocês têm de tornar visual aquilo que estão acostumados a ver escrito apenas nas linhas dos cadernos e dos livros. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência e hoje eu fico por aqui. Até mais! Olá, turma, eu sou a professora Ana Lúcia e hoje no Fazendo Arte nós vamos iniciar com a leitura de um poema de Adriana Bujanra-Ait, que descreve um pouquinho de um grande artista, Picasso.
Picasso, desde pequeno, fazia troça com traços. Parece piada, mas dizem que é pura verdade. A primeira palavra que disse foi lápis e zapt, não parou mais. Desenhava as touradas da Espanha, cavalos, bonecas. Menino levado, cresceu, foi para Paris. Impressionado com a cidade, registrou o que viu. Mas um grande amigo partiu e com ele as cores. Sobrou o azul, quadro de dores. Logo conheceu uma moça, na tela branca, a paixão vermelha corou de rosa sua paleta. Mas a fase mais engraçada foi a cubista. Picasso embaralhou as formas, brincou com as normas, cubinhos, mosaicos, caquinhos, pedaços. Na época foi aquele estardalhaço. Desenhou perfil de frente, pôs bumbum no lugar dos braços, fez tudo diferente. Arte não é fotografia que registra o modelo real, tal e qual. Na tela, a imagem que fica é Picasso e não tem igual. Gostaram do poema? Eu espero que sim. Nos últimos versos desse poema, apresenta uma fase que revolucionou a arte. E é sobre esse movimento artístico chamado cubismo que nós vamos falar hoje. Vem aqui comigo. Cubinhos, mosaicos, caquinhos, pedaços. Não parece que Picasso encaixou vários pedacinhos, como se fosse um mosaico, formando e deformando a menina com um bandolim? Sim, isso mesmo, com a geometrização, ou seja, figuras geométricas das figuras e a decomposição e a desmaterialização das imagens pintadas. Desenhou o perfil de frente, fez tudo diferente. A obra podia ser vista de diferentes ângulos e ao mesmo tempo, repare, no mesmo rosto feminino tem uma parte frontal e tem uma outra parte de perfil. Os cubistas, eles recusavam a ideia da arte como imitação da natureza. Propunham que a realidade tinha que ser criada. Colagens. Depois desse movimento, a tela deixou de ser só pintada, de ter só tintas. Os artistas pretendiam criar novos efeitos, possibilitando diferentes sensações, tanto ao olhar quanto ao tocar. Então, nesse momento, começou a aparecer nas telas jornais, pinturas e muitos outros materiais. Muito interessante, não é? O movimento cubista, ele trouxe inspirações para Pablo Picasso e para muitos outros artistas ao redor do mundo todo. E hoje eu convido você a se inspirar e fazer arte usando a técnica da colagem para deformar a imagem de um rosto. Vamos lá? Vocês vão precisar de papéis, o que vocês tiverem em casa, jornal, cola, tesoura, recortes de revistas e muitos outros materiais. Use a sua imaginação. Mãos à obra? Então, em primeiro lugar, vocês vão escolher imagens de um rosto e recortar em pedaços grandes, assim como a professora fez. Depois, nós vamos preparar esse fundo. Como é que nós vamos preparar o fundo? A professora fez vários modelos. Eu usei fundo com recorte de jornal, onde eu recortei com a mão e fiz várias colagens. Esse daqui eu usei tinta guache. Nesse daqui eu usei lápis mesmo, lápis de cor, né? E utilizei várias complementações. Depois, nós usamos aqui também para fazer o rosto, né? Usamos aqui a tinta guache também. Vocês podem usar a imaginação de vocês. No segundo momento, vocês vão pegar aquelas imagens e vão fazer um rosto usando uma forma diferente da habitual que nós vemos com o rosto humano. Nós vamos criar um rosto diferente. Por último, nós vamos complementar este rosto com riscos e com pinturas, né? Olha como que a professora fez. Eu usei formas geométricas, pintei com lápis de cor e, por fim, nós vamos unir o rosto com o fundo. E pronto! Você é um artista, acabou de se inspirar nesse movimento cubista. Parabéns e até a próxima aula!